Boa tarde, gente. Bom, é verdade que todo trabalhador com carteira registrada vai receber 3.135? Então, eu sou Jacileia, advogada, e um cliente me perguntou isso ontem, então eu vou fazer o vídeo de hoje e vou fazer vários vídeos durante a semana para a gente comentar a respeito da MP 936, que é a medida provisória que foi publicada dia 1º de abril, que data mais interessante. Então, essa medida provisória, ela institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda e ela dispõe sobre algumas medidas trabalhistas. É uma espécie de auxílio emergencial para as empresas, tá? Então, essa informação desse valor de 3.135 existe, mas não é bem assim. Então, o que acontece? A empresa que optar por fazer a suspensão do contrato de trabalho dentro desse programa de auxílio emergencial para as empresas que optarem por participar desse programa, elas podem contar com o governo que instituiu esse programa emergencial de auxílio às empresas para pagar os valores equivalentes ao seguro-desemprego para os trabalhadores com carteira registrada que tiverem o seu contrato suspenso. Então, recapitulando do começo, no dia 1º de abril, o presidente da República adotou a medida provisória que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda e dispôs sobre várias medidas trabalhistas, e a principal dessas medidas é a possibilidade de suspender o contrato de trabalho entre o empregador e o empregado por até, vamos ver, essa suspensão ela é temporária e é preciso que seja feito por acordo, então é preciso que seja por escrito, tá? Essa suspensão pode ser feita por até 60 dias. Aí, durante a semana, a gente vai ler essa medida provisória e vamos esmiuçar todos os detalhes dela. Então, por cima, por alto, assim, é uma explicação geral da medida provisória. Ela estabeleceu alguns benefícios para que as empresas não demitam, tá? Por exemplo, quem pode participar desse programa emergencial são as empresas que tiveram um faturamento inferior a 4 milhões, tá? Então, só essas empresas que são consideradas empresas pequenas, né, que tiveram um faturamento anual inferior a 4 milhões, é que podem participar desse programa. Aí, o empregador precisa informar que ele vai suspender o contrato de trabalho ou ele vai reduzir a jornada de trabalho, que daí o governo complementa com alguma parte do salário. Só que esse complemento vai seguir a mesma tabelinha do seguro-desemprego, tá? Não é o valor de 3.135. O que acontece com esse valor de 3.135 que está todo mundo falando? Tem um artigo nessa medida provisória que ele fala aqui, deixa eu ver, cadê ele? Só para eu dizer para vocês qual que é o número do artigo para vocês saberem. Aqui. O artigo 12 da medida provisória, ele fala assim, que as medidas de que trata o artigo 3º, que é a possibilidade da suspensão e as medidas trabalhistas, elas serão implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva com os empregados, com salário igual ou inferior a 3.135, ou portadores de diploma de nível superior e que recebam um salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo da Previdência. Para os empregados que não forem enquadrados no caput, somente vai poder ser estabelecido por convenção ou acordo coletivo. Então, essa medida beneficia 2 grupos principais. Primeiro, os empregados que recebem até 3.135.
esses empregados pode haver a negociação individual, direto com o patrão, ou a intermediação do sindicato. Aí pode ser de um jeito ou de outro, tanto faz. Ou os trabalhadores que recebem acima de R$10.000, acima 2 vezes o INSS, acima de R$12.000 e que tenham diploma de nível superior. Esses também a negociação é direta com o patrão. Agora, os trabalhadores que recebem mais de 3.135 e menos de 12.000, quem fica nesse intervalo, é obrigatória a participação do sindicato, tá? Por que que existe essa diferença? Primeiro, de acordo com o governo, né, a legislação tem essa orientação, a legislação trabalhista, desde a reforma trabalhista em 2017, que os trabalhadores portadores de diploma de nível superior e com salário acima de R$12.000, que eles têm mais facilidade para negociar com o patrão, então não precisaria da orientação do sindicato. E, por isso, para eles o acordo é sempre individual. Agora, os trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos, que é o valor de 3.135, esses trabalhadores estão na linha de pobreza. Então, o acordo pode ser livremente pactuado, pode ser individual ou pode ser com a orientação do sindicato, com o objetivo de flexibilizar, de facilitar a suspensão do contrato de trabalho e o recebimento desse complemento do governo, porque são trabalhadores que precisam e dependem mais do salário. Por outro lado, o intervalo que fica, aqueles trabalhadores que recebem mais de 3.000 por mês e menos de 12.000 por mês, esses trabalhadores, eles têm um salário um pouquinho maior, que talvez a empresa tenha mais interesse em suspender esses contratos de trabalho, porque vão fazer mais diferença, né, no faturamento da empresa, mas, por outro lado, não tem a autonomia de quem recebe acima de 12.000. Então, seria obrigatório a orientação do sindicato. Aí, nesse caso, a legislação não tentou flexibilizar tanto, porque a perda do salário, o risco de perder o salário é maior do que a vulnerabilidade, tá? Não é que não é importante, não é que essas pessoas podem esperar o sindicato a vida inteira, não é isso. Acontece assim, os trabalhadores que recebem até 3.000 por mês, eles têm uma urgência maior, porque o salário é menor. Então, pesando o risco do empregador tomar alguma atitude irregular, e pesando o risco da demora da burocracia, a legislação preferiu deixar o mais flexível possível para que a pessoa tenha acesso mais rápido a esse complemento. Os trabalhadores que recebem acima de 12.000, de acordo com a reforma trabalhista, eles não precisam de orientação, porque eles podem procurar os seus próprios meios. E os trabalhadores que estão nesse intervalo, pesando o risco do trabalhador ser passado para trás, vamos dizer assim, pelo empregador, e o risco da burocracia demorar um pouquinho, a legislação preferiu preservar e exigir obrigatoriamente a orientação do sindicato, certo? Então, só para concluir, esse auxílio de 3.135 para quem tem carteira assinada, que não vai ser mandado embora, não é nada disso. Existe sim um programa de auxílio emergencial para as empresas e as empresas que optarem por suspender ou reduzir o contrato de trabalho dos seus empregados e atenderem todos esses requisitos, elas podem se cadastrar nesse programa emergencial. Os seus empregados, eles vão receber direto do Ministério da Economia, que vai fazer esses pagamentos, eles não precisam fazer nada, a empresa faz tudo e providencia tudo, é tudo feito pela empresa, porque é um auxílio emergencial para a empresa. Então, se a pessoa recebe um salário vamos ver a tabelinha do seguro-desemprego agora. Por quê? O complemento oferecido pelo governo
vai seguir a tabelinha do seguro-desemprego. Então, se a pessoa tiver o seu contrato suspenso e ela tiver um salário de até R$ 1.600, ela vai receber 80% desse valor. 80% de 1.600 dá 1.200 e alguma coisa. A pessoa que recebe de 1.600 a 2.600, ela vai receber 50% desse valor. É a mesma tabelinha do seguro-desemprego. O trabalhador que recebe acima de R$ 2.600, ele vai receber uma parcela fixa de R$ 1.800 enquanto durar essa suspensão, tá? Amanhã eu falo um pouquinho mais a respeito dessa medida provisória 936. Só para vocês lembrarem, essa medida provisória é aquela que gerou um problemão, que todo mundo ficou falando, que o governo ia permitir a suspensão dos contratos de trabalho, que era um absurdo, que era vergonhoso e tal. Então, depois de toda essa bagunça, aí foi incluído esse artigo que coloca o complemento do salário. Num primeiro momento, essa medida provisória tinha sido feita só permitindo a suspensão do contrato de trabalho. Aí teve toda aquela manifestação. Aí esse artigo foi incluído, oferecendo o complemento no mesmo valor do seguro-desemprego para os trabalhadores que tiverem o seu contrato suspenso. Agora, se o trabalhador tem o contrato suspenso, ele não pode trabalhar de forma nenhuma, nem de casa, nem à distância, nem pode vir de vez em quando na empresa resolver um probleminha, nem por telefone, não. Ele está com o contrato suspenso. Ele não pode trabalhar de forma alguma na empresa. Se o trabalhador voltar a trabalhar durante o prazo da suspensão, a empresa perde o benefício, tem que pagar o salário inteiro para o trabalhador e ainda tem que devolver o benefício para o governo. Então, é bastante sério. As empresas que realmente precisarem, ou assim, que não tiverem condição de pagar os salários nesse período, podem optar por fazer parte desse plano aí de auxílio emergencial para as empresas.